Vamos dar uma olhada de perto numa pesquisa fascinante sobre como o nosso corpo parece ter um botão de reinicialização para um dos nossos sistemas mais importantes. Nesta análise, a gente vai explorar umas descobertas incríveis que sugerem que a resposta para essa pergunta pode estar numa prática que é, ao mesmo tempo, surpreendentemente simples e bem antiga. Para começar, vamos entender qual é o desafio, né? O nosso sistema imunológico, a nossa grande linha de defesa, está o tempo todo sob ameaça. Esse dano, que a gente chama de imunossupressão, é um baita desafio para a medicina. Ele dificulta a recuperação e deixa o corpo muito vulnerável. Mas e se existisse um jeito de proteger o sistema de dentro para fora? E foi aí que pesquisadores foram atrás de uma ideia que parecia até estranha à primeira vista. Será que privar o corpo de comida poderia, na verdade, proteger e fortalecer o sistema imunológico contra esses ataques? E os resultados foram impressionantes. Em camundongos que passaram por quimioterapia pesada, a diferença na sobrevivência entre o grupo que jejuou e o que não jejuou é simplesmente gritante. E não foi só a sobrevivência que melhorou, não. O jejum também conseguiu diminuir, e muito, a quantidade de dano no DNA das células lá na medula óssea dos camundongos que jejuaram. Tá, e o que isso quer dizer na prática? Basicamente que o jejum parece que aperta um botão que coloca as células num estado de superproteção. Ok, mas como é que essa proteção toda acaba levando a uma regeneração completa do sistema? Bom, o segredo está nas nossas células-tronco. Essas são as nossas células-mãe, a fábrica que produz todo o nosso sistema sanguíneo e de defesa. Então, proteger essas fábricas é o ponto principal para reconstruir tudo do zero. E o processo todo funciona num ciclo bem interessante. Primeiro, o jejum faz uma limpeza, eliminando células velhas ou danificadas, ao mesmo tempo que blinda as células-tronco. E aí, quando a pessoa volta a comer, o corpo dá o sinal para uma explosão de regeneração. E o resultado visualmente é incrível. É uma onda gigantesca de produção de células-tronco novinhas em folha, prontas para montar um sistema imunológico totalmente renovado. Certo, a gente viu o que acontece, mas como? Qual é o mecanismo por trás disso tudo? Como é que o corpo liga esse interruptor regenerativo? Vamos pensar no IGF-1 como se fosse o sinal verde do corpo para o crescimento. É ele que diz para as células, bora crescer e se dividir. Funciona assim. Quando a gente come, os níveis de IGF-1 ficam altos, e o sinal é de crescimento. Mas durante um jejum mais longo, esses níveis de IGF-1 caem drasticamente, e essa queda desliga uma outra via, a PKA, mudando o sinal para proteger e economizar energia. E aqui a gente vê a prova disso, preto no branco. Os dados mostram claramente essa queda, tanto do IFGF-1 quanto da atividade da PK durante o período de jejum nos camundongos. E para ser a prova, os pesquisadores fizeram o teste final. Injetaram IGF-1 de volta nos camundongos que estavam jejuando. O resultado? Todos os efeitos de proteção e regeneração foram bloqueados. Isso basicamente confirmou que a queda do IGF-1 é a chave, é o gatilho para ligar esse modo de regeneração. E agora a coisa fica ainda mais interessante, porque as implicações disso tudo não param na quimioterapia. Elas chegam num dos processos mais universais que existem, o próprio envelhecimento. Sabe, com o passar do tempo, o nosso sistema imune vai mudando. Ele meio que desequilibra a produção de células de defesa. Esse processo chamado de imunossenescência é um dos grandes motivos pelos quais ficamos mais vulneráveis a doenças quando envelhecemos. Mas, e aqui vem a parte realmente fascinante, o estudo descobriu que os ciclos de jejum conseguiram reverter essa tendência do envelhecimento nos camundongos idosos. Foi como se o jejum reequilibrasse e rejuvenescesse o perfil dessas células-tronco. Claro, isso tudo foi em camundongos. E em humanos? Bom, os dados ainda são bem iniciais, é importante dizer isso. Mas um pequeno estudo com pacientes com câncer já deu algumas pistas. Pacientes que jejuaram por 72 horas pareceram ter uma proteção maior nos glóbulos brancos durante a quimioterapia. Os próprios cientistas por trás do estudo fazem questão de ressaltar. Calma lá, esses são resultados preliminares. Precisamos de estudos muito maiores e mais controlados para ter certeza de que esses efeitos se confirmam. Então, a grande sacada aqui é essa. O jejum prolongado parece que vira uma chave genética. Ele sinaliza para o corpo parar de focar em crescimento e entrar num modo de alta proteção e regeneração. É como se o corpo fizesse uma pausa estratégica para se consertar e depois reconstruir tudo de uma forma muito mais forte.
E o mais incrível é pensar que todo esse processo poderosíssimo de regeneração é controlado basicamente pela redução de apenas 2 sinais que detectam nutrientes, IGF-1 e pKa. É a natureza mostrando uma solução elegante e surpreendentemente simples. O que nos leva a uma pergunta final que é bem provocadora, né? Será que a chave para a medicina do futuro não está só em novas tecnologias, mas também em redescobrir e entender esses mecanismos de sobrevivência que já estão programados no nosso próprio corpo há milênios?